Bom, deixa eu me apresentar melhor, pode ser? Pode ser? Bom, eu sou o Ângelo, vocês já viram aí algumas coisas que ficaram para vocês fazerem, tentando fazer a avaliação, e antes de mais nada eu quero dizer que a avaliação ela foi feita de um jeito para ter muita dificuldade mesmo, para que a gente agora possa, quer dizer, a nota é de menos importante, né? A ideia é que a gente consiga fazer com que vocês vejam as coisas que eram para ser feitas, que eram para ser vistas, e que a gente possa discutir agora. Essa nota não tem valor para fins de passar de ano, até porque não tem ano para passar, tá certo? Então, é mais para a gente tentar ver onde tem as maiores dificuldades. Eu peguei questões de concurso público, tá? E as questões são realmente bastante pontuais, tá? Teve gente que tirou 10, mas teve questões que muita gente acabou errando, e eu fiz um PowerPoint comentando cada uma das questões, que eu acho que fica mais fácil para vocês verem depois offline. Mas podemos comentar agora também, se vocês quiserem. A palavra está aberta, podem se manifestar à vontade. Alguém fale, por favor. O senhor está se referindo a essa avaliação que nós tivemos na sala, né? Para essa última avaliação? Não escutei. Não estou ouvindo. Eram seis questões. É essa daí que eu estou falando. Ah, tá. Eu cheguei a mandar até uma mensagem no grupo, porque pela segunda vez o meu sistema, ele não ficou... São 9 minutos para responder as questões, né? Ele fechou antes do tempo, então assim, eu não fiz nem as 6 questões, então não sei se é o caso de estar comentando, né? Eu vi que realmente elas, como eu comentei anteriormente, né, com o professor Piva, né, nesse momento, né, a gente está vendo bastante a Constituição, a LDB, né, que para mim até foi uma surpresa, que tinha coisas lá que eu nunca me atentei a ler, né, principalmente a LDB, o projeto que se tem, ele é muito bom, mas na prática nós vemos que realmente ele não é... Sim. Não tem uma aplicabilidade real, né? Inclusive, eu fiquei até surpresa que 10% do PIB deve ser direcionado à educação, né? Eu acho que isso não acontece, né, no país, né? Então, assim, o projeto é incentivar o aluno, né, ter hábitos e costumes de estudar, de gostar do estudar, né? Então, assim, eu fiquei até contente, né? Que a redação lá em si ela é muito boa, a proposta é muito boa. Eu só precisa mudar a cultura do brasileiro, que a gente esteja aberto também a essa proposta que o governo quer, que na verdade é deixar de ser os analfabetos digitais, né? Que agora só mudou o conceito, né? Virou digital, né? Então, assim, eu achei bem interessante nesse sentido, né? Que você tem leis que te dão suporte, né? Para tentar fazer o melhor com relação à educação, né? Talvez fosse legal começar... Vocês viram aquele arquivo que era opcional? Era o infográfico com as constituições desde 1825? A evolução, né? Isso, a evolução foi mais para tentar situar, para que vocês possam ter ideia de que desde lá de Dom Pedro, né, o ensino primário está na Constituição e está constando como algo que deveria ser obrigatório, né? E isso veio na Constituição da República, né, de 91, depois veio em 1934, depois veio em 37. Quer dizer, a educação vem sendo, na verdade, colocada na Constituição desde que a gente é país, né, desde 1822, mas, apesar de tudo,
nós ainda estamos com problemas. E só agora, nos anos 2000, é que a gente conseguiu que o ensino primário, né, agora chamado fundamental, anos iniciais, ficasse efetivamente universal no país. Né? Quer dizer, precisou quase 200 anos para a gente chegar a fazer uma coisa que lá em 1825 já era considerado obrigatório. O que dá a entender a realidade da lei, né? A lei existe, ela deveria retratar alguma coisa, algum anseio social a partir dos nossos representantes no Poder Legislativo, né? Só que, infelizmente, as leis acabam sendo feitas parece que muito mais com um pensamento utópico do que propriamente como algo que reflita efetivamente aquilo que deve ser feito. Né? O grande problema da Constituição de 1825 é que não tinha professor. Então, alguém fez, né? Inclusive o imperador com o poder moderador, assim, faça-se o ensino obrigatório no primário. E esqueceu que para ter ensino tem que ter escola, para ter escola tem que ter professor, não basta só o anseio, né? Vou transformar o país e vou fazer com que as pessoas se escolarizem. Né? Tem que ter as condições para que isso aconteça. Então, acho que a primeira apresentação foi bem com esse objetivo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Quem acabou olhando, porque era opcional? Ou podemos passar para a segunda? Porque acho que aí fica mais fácil, mais organizado, a gente ir vendo uma por uma. Tudo bem? A menos que vocês queiram se manifestar. Estou aberto aí também, tá? Posso continuar? Tá. No segundo, era um infográfico da educação desde 1906. Por que eu peguei 1906? Porque foi em 1906 que o Nilo Peçanha criou as primeiras escolas técnicas. E como o curso está sendo ministrado a partir de uma FATEC, né, que tem o ensino técnico a partir do Centro Paula Souza, eu achei importante pontuar um pouco isso. Tá? Então, 1906 foi considerado como um marco inicial, porque as escolas técnicas começam nessa época. Só nos anos 40 é que o cara que fazia ensino técnico acabou conseguindo o direito de entrar e continuar os seus estudos. Até então, o técnico era terminal, né? E acho que isso fica claro na apresentação, no infográfico. Nós temos o Ministério da Educação desde 1930, né? Mas o que é legal também é perceber que sempre que tem uma mudança de regime, há necessidade de uma nova Constituição para garantir a legitimidade daquilo que aconteceu. Então, assim, proclamou a independência, tinha que ter uma Constituição para ter a primeira Constituição brasileira. Proclamou a República, a Constituição do Império já não serve mais. Tem que ter uma nova Constituição. Depois, teve o golpe, a Revolução de 1930, há uma pressão social para que haja uma Constituição democrática em 1934, né? Então há uma Constituinte e há uma Constituição. E, infelizmente, dura 3 anos, né? Porque em 37, com o golpe do Getúlio, tem que ter outra Constituição para dar suporte à nova situação política do país. Aí 37, 46, redemocratização, nova Constituição. Né? 64, outro golpe. 67, outra Constituição. Tá? E 88, a partir da redemocratização de 85, uma nova Constituição. E sempre a educação meio que atrelada e alguns artigos. Né? Hoje são 10 artigos que tem a Constituição falando sobre educação. Né? No capítulo que vai tratar também, logo em seguida, da cultura. Né? São os artigos 205 a 214. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse infográfico geral, genérico aí da Constituição? Bom, é óbvio que a nossa Constituição já sofreu um monte de emendas, né? E a Constituição não é sancionada pelo presidente, né? Ela é promulgada pela própria Assembleia Constituinte. Tá? Por isso que, para mudar, tem que ter uma emenda constitucional e que tem que ter 2/3 dos deputados e senadores aprovando. Tá? A única coisa... Mamãe. Vai lá, filho.
Oi, Ana Amélia. Então, a única coisa que o presidente não tem que sancionar é efetivamente a Constituição. Né? Todas as outras leis que o Congresso aprova têm que ter sanção presidencial para que comece a entrar em vigor aquela legislação. A Constituição não. A própria Assembleia Constituinte promulga a Constituição e, a partir dessa promulgação, ela entra em vigor. E, para modificar, tem que ter uma emenda constitucional, que também não é sancionada pelo presidente, mas que tem que ter os 2/3 aí, deputados e senadores para entrar em vigor. Ok? A Constituição previa uma lei de diretrizes e bases. E aí, essa lei foi, então, discutida. Né? A de 46 previa, demorou 13 anos para ela ser, para ser feita uma LDB, né, em 61, e a nossa LDB agora demorou menos. Né? Em 96, ela, entre aspas, já estava sancionada pelo presidente, em dezembro de 96. Né? E aí tinha 90 e tantos artigos que vão organizar a educação nacional. Ok? Todo mundo entendeu aquele slide enorme que tinha desde da Constituição até o projeto pedagógico das escolas? Ficou claro aquilo? Estou vendo cabeças balançando. Isso é sinal que está tudo bem? Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa parte? Querem falar? Deixar, eu falo ininterruptamente 8 dias sem pausa. Tá? Tudo bem? Bom, depois daquela apresentação, tem uma apresentação que fala, então, da organização dos sistemas. Né? Eu fiz questão de fazer uma apresentação bem detalhada, ficou um pouco cansativa, né? 40 minutos, mas, principalmente no ensino superior, eu fiz questão de detalhar mais, porque ainda há uma série de confusões e eu queria deixar tudo muito claro para vocês, a organização, né, dos níveis de ensino que a LDB traz. Por que isso? Porque a LDB trouxe muita flexibilização no que antes dela era muito engessado. Né? Então, todos vocês fizeram curso superior, antigamente o MEC determinava qual era a duração do curso e qual era o conteúdo e quantas horas cada disciplina tinha que ter. Tá? Era o tal do currículo mínimo que a LDB acabou tirando. Com a LDB, a gente só acabou conseguindo, né, ter diretrizes curriculares. Só não. Ela flexibilizou. Só que isso trouxe uma série de outros problemas na regulação. Tá? E é isso que eu tento deixar claro quando eu abordo o ensino superior. Vocês não falaram ainda. Vamos falar vocês agora? Falta 9 minutos para terminar a parte gratuita. Aí tem 5 minutinhos de intervalo. E eu espero que na segunda parte eu entre imediatamente. Pode falar. Vanessa? Ana Amélia? Amabile? Marilúcia, Celso, Kelly, Viviane, Lenovo. Não vou falar Piva, senão o Piva vai falar. Ionei? Professor, na verdade, Amabile. eu não consegui fazer a avaliação. A gente tem uma segunda chance, já era. Como é que é? Tem? Eu não consegui fazer a avaliação. A gente vai ter uma segunda oportunidade ou não? Não, veja, essa avaliação é só um indicativo para que eu prepare a aula baseado um pouco nas dificuldades que vocês tiveram. Tá? Fica absolutamente tranquilo. Quem não conseguiu postar não está reprovado na disciplina e muito menos está com problema. Tá? O importante é que depois do nosso encontro, depois da aula, a gente consiga ter todas aquelas perguntas que eventualmente podem até ter tido dificuldade, absolutamente resolvidas e entendidas. Se isso está acontecendo, está perfeito. Então, fica tranquila, Amabile.
Entendi. É que com essa semana de treinamentos aí que nós tivemos, eu não consegui dar conta, então eu não consegui fazer a avaliação, por isso que eu estou perguntando. Fica tranquila. É bom que vocês façam para que renda mais o nosso encontro, no sentido de eu saber onde estão as principais dúvidas, tá? E Obrigada. com aquilo que foi feito, já deu para perceber. Eu peguei questões de concurso, então tem muita coisa que é quase rodapé de página, né? Mas é isso que o pessoal pergunta de legislação. Então é bom que a gente tenha ideia. E principalmente uma questão, e eu estou mandando depois um arquivo para vocês, aquela da avaliação, que nós vamos abordar mais a avaliação no próximo encontro, tá? Mas um monte de gente erra porque todo mundo responde em função do que acha. Ana Maria, acho que o teu alto-falante está ligado e nós estamos escutando uma criança chorando. Meu filho chorando. Onde eu desligo? Tem um microfoninho embaixo aí à esquerda, é só clicar nele que ele fica mudo, aí a gente não escuta. Peraí. Isso. Que aí quando você for falar, você abre e fala à vontade. Então é isso, gente. As pessoas erram porque falam assim, a avaliação serve para punir o aluno. Tem professor que usa, sim, a avaliação para punir o aluno. Nós vamos discutir melhor isso no próximo encontro. Hoje eu queria me ater mais à LDB, à Constituição e também um pouco àquele último arquivo que fala do Plano Nacional de Educação. Vamos tentar tirar todas as dúvidas desses 3 itens, que a gente deixa a sala de aula com avaliação e diretriz curricular para a próxima semana. Sou ouvidos de novo. Aqui, quando o senhor fala aqui, né, a LDB, ela trouxe muitas flexibilizações, né, no âmbito geral. Eu lendo, né, esses artigos, né, do 205 ao 214, de fato, eu acho que houve uma abertura muito grande, mas falando-se em alfabetização, nos anos iniciais, né, a proposta é que a criança seja alfabetizada até o 3º ano inicial, né. Eu acho que acabou, assim, digamos que afrouxando mais, né? Claro que respeitando cada amadurecimento de uma criança para outra, são bem diferentes, né? Mas se for compararmos na nossa alfabetização naquela época, né? Que mesmo se falando em metodologias ativas, né? Que hoje damos mais ênfase ao pensar, né? Que o aluno seja um aluno pensante e consiga desenvolver as suas ideias partindo de orientações do professor, né? Mas naquela época eu achava assim, você aprendia, você ensinava, porque na verdade o beabá ele não mudou, a fórmula continua a mesma, né? O que mudou foi a forma pelo qual ela é passada, né? Então, isso daí não é um pouco ruim, essa flexibilização de comportamental? Eu entendo a sua preocupação. Veja, eu acho que não. E tenho certeza que não. Principalmente na formação profissional, que a formação lá no ensino superior, isso era muito complicado, porque o pessoal achava que garantindo que ia ter 40 horas de aula de biologia celular, a pessoa ia ser biólogo. Tá? Quando, na verdade, em alguns casos, dependendo do projeto de curso, a necessidade pode ser muito maior, ou pode ser até menor. Para a alfabetização, isso já mudou um pouco, né? Já se trouxe aí para o 2º ano, para 8 anos e tal. Ainda está maior do que a gente tinha. Na minha época, eu entrei na escola praticamente alfabetizado, e não fiz nem prezinho, porque não tinha prezinho. Né? Isso mudou. Agora, garantir que até o 2º ano as crianças estejam alfabetizadas é um avanço, por incrível que possa parecer, porque hoje elas terminam as séries iniciais de ensino fundamental e às vezes sabem traduzir o desenho da letra, mas não sabem efetivamente ler e entender o que estão lendo. Então, talvez esse 9 passou para 8 e talvez num futuro próximo venha para 7 e talvez depois, em algum momento, a criança já possa entrar nos anos iniciais semi ou totalmente alfabetizada, como acabava acontecendo com as mães antigamente, que elas acabavam alfabetizando
as crianças até entrarem na escola. Mas a lei possibilita essa flexibilização. Ela só diz o seguinte, ó, só que se até os 8 anos não tiver todo mundo alfabetizado, tem alguma coisa errada. E aí introduziu naquele exame também para as crianças fazerem para ver letramento, para ver a alfabetização. E não é só entender o desenho das letras, é entender efetivamente a leitura, né? Quer dizer, estar alfabetizado é mais do que simplesmente ler, né? A casa é bonita, né? Tem que saber o que é casa, tem que saber o que é bonita e tem que saber coisas mais do que simplesmente o desenho das letras. Tá? É nesse sentido que eu digo que houve efetivamente um avanço. Está com 2 minutos para terminar, aí nós vamos ter uma pausa de 5 minutos. Mas vocês estão falando muito pouco. Professor, boa noite. Oi, boa noite, Anei. Tudo bem? Tudo e você? Bem, eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Hoje, o sistema educacional brasileiro, ele conta com 2 legislaturas, como o senhor disse, a LDB e a Constituição. Porque hoje, para nós, professores, é muito mais fácil e faz parte do nosso cotidiano a BNCC. E a LDB, ela se tornou mais pontual. A gente vê muitas questões, como o senhor mesmo disse no concurso lá, quando eu fui responder, eu tirei 10 porque eu estou muito acostumada a fazer concurso e as questões são muito pontuais. Mas quando a gente discute os exemplos, o cotidiano, a gente consegue alinhar melhor as questões da BNCC, entende? Então, parece que o professor, ele está mais familiarizado com a BNCC do que com a própria LDB. Por que isso aconteceu com o passar dos anos? Olha, na verdade, uma coisa é a legislação, que ela normatiza, e depois ela leva a outros documentos legais. Então, a BNCC está prevista na LDB. Né? Tem lá o artigo, acho que 4º, se não me falha a memória, que diz que vai haver, né, uma base nacional comum. Não, perdão, é lá para o artigo 20, por aí. Na pausa eu vejo isso. Falta menos de 1 minuto. Nós vamos sair do ar, acho que automaticamente, não sei se o Piva... Mas daqui 5 minutos a gente volta e eu respondo a pergunta da Ionei com mais calma e com mais propriedade. Enquanto isso, eu procuro qual é o artigo certinho. Professor, Oi. já pode dar uma contribuição? Pode, claro. Então, assim, naquela hora da BNCC, né, que ela falou da BNCC e da LDB, na verdade, a BNCC, ela não é um documento normativo, eu entendo assim, é como a educação deve ser dada com equidade para todas as crianças no Brasil. Então, assim, eu sei que a LDB são as leis, né, que rege tudo isso, mas a BNCC é um pouco diferente. Ela vem para contribuir para normatizar isso. Como fazer isso no âmbito nacional, de ser um país tão grande, um território nacional imenso. Então, assim, ela veio contribuir nesse sentido, né? A gente está discutindo muito o BNCC e é em cima disso, né? Em cima dessa normatização da educação. Está certíssima. A Ionei está por aí já? Não. Vamos esperar um pouquinho. Eu vi o artigo... Na verdade, o que acontece é os países desenvolvidos... Ionei... Não. Luciane, você está me ouvindo, né? Estou ouvindo. Se quiser esperar um pouquinho, quer esperar ela entrar? Vamos esperar o pessoal entrar. Está entrando Vanessa, Marilúcia, Camila, Viviane, Galaxy A30S. Piva está ali já. O Piva está só... Ele é o Spire. Viviane Gonçalves é a que eu conheço? Não sei. Viviane, você trabalhou na Univesp, não? Não. Então não é a Viviane que eu conheço. É outra Viviane. Ionei. Amabile. Bom, deixa eu só aproveitar. A Luciane falou
que, na verdade, a BNCC regulamenta o que a LDB prevê. E é bem isso. Quer dizer, finalmente, depois de muito tempo, em 46, aliás, na Constituição de 34 já previa um sistema nacional de educação. Os países, em geral, têm um sistema nacional. O Brasil tem mais complicação para isso, porque é um país continental, né? Mas, de qualquer forma, o Sistema Nacional de Educação foi previsto em 34, depois em 46 e agora em 88 também. Então, o artigo 210 da Constituição fala que vai ter uma base nacional que organiza um pouco para dizer, olha, a pessoa que é brasileira, ela vai ter minimamente, na educação básica, essas coisas, já que é uma das características da educação básica, não só o conhecimento, mas também formar o cidadão para o país, né? Por isso que é chamada de educação básica, todo mundo tem que ter. E a formação do cidadão, garantida pela Constituição, diz que tem que ter um mínimo necessário para que isso acontecer, que dá essa unicidade, né, no sistema nacional. A LDB pega isso de novo e detalha isso, tá certo? E fala, ó, vai ter uma base nacional comum curricular, que aí o pessoal acaba colocando até percentualmente, uns 60% é comum, o resto vai ser, cada estado vai dar suas características mais peculiares e tal, mas o importante é que a legislação garante que há um sistema nacional de educação e esse sistema tem uma base nacional curricular comum para todo aluno, de tal maneira que o cidadão brasileiro vai ter uma base nacional, independente dele ser paulista, ou dele ser manauara, ou dele ser capixaba, tá certo? Isso a Constituição garante e depois a LDB retoma e detalha. A base nacional que está prevista na LDB foi, então, desenvolvida. Primeiro, a LDB falava só falava da base nacional, mas se achou que só as diretrizes curriculares já dariam conta dessa base nacional comum. Só que não deu. As diretrizes curriculares da educação básica, que existem desde aí dos anos 90, né? Do final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela foi um documento extremamente detalhado, mas extremamente flexível, e deixou tanta liberdade de ação que os sistemas acabaram, não digo se perdendo, mas acabaram não detalhando o que seria essa base comum nacional. Até que, depois de uma série de reuniões, né, se estabeleceu aí, até meio a trancos e barrancos no final, a Base Nacional Comum Curricular para as séries iniciais, para todo o ensino fundamental, também para a educação infantil, tá? Que hoje é considerada escolarização básica também dos 4 e 5 anos, né? E o ensino médio deu um pouco mais de polêmica e ficou para ser aprovado depois, acabou sendo aprovado ainda mais a trancos e barrancos que a parte da educação, do ensino fundamental. Mas hoje nós temos aí um arcabouço legal, vai ter uma base nacional comum e nós temos a base nacional comum que pode ser criticável ou criticada, né? Mas ela existe, ela dá uma diretriz que visa, segundo a ideia da lei, garantir minimamente que todo cidadão brasileiro tenha essa formação de cidadania e tenha os conhecimentos necessários para continuar os estudos aí depois da educação básica, quer dizer, na educação superior, e essa base nacional comum tem que dar minimamente essa garantia, enriquecida depois das particularidades que cada região tem, que cada estado tem. Então, algumas coisas que fazem sentido para o cidadão amazonense não faz muito sentido para o cidadão paulista. Tá? Isso é tratado fora da base. Mas a base tem que garantir um cidadão com princípios de ética, de cidadania nacional, tem que ser os mesmos no Amazonas e em São Paulo, e no Rio Grande do Sul, e em Rio Grande do Norte. Tá certo? É isso que a base deveria dar conta. E por isso que ela tem que ser um outro documento que não é LDB, porque o detalhamento seria impraticável numa legislação, numa lei de diretrizes nacionais, né? Por isso, Ionei, essa diferenciação, tá?
Por isso também o Plano Nacional de Educação. Por isso também as outras leis que vão regulamentando os diferentes artigos da LDB. O artigo 80 fala em educação à distância. Só que tem que ter uma série de outras coisas que vão regular a educação à distância em outras leis ou infraleis, né? Decretos, pareceres, diretrizes dos conselhos nacionais, estaduais, etc. Tá? Daí a complexidade, né? Porque só a lei não dá conta. A Constituição dá uma diretriz geral. 10 artiguinhos que tem que dar conta da educação toda. A LDB tem mais de 90, quase 100, que também tem que dar conta mais detalhadamente. E aí agora, cada uma dos artigos ou são regulamentados via outras leis, né? Como é o caso do PNE, que é uma lei que está previsto também no artigo, acho que 9 ou 10 da LDB, está previsto no artigo 214 da Constituição, né? E isso tudo vai sendo aprovado e vai amarrando o sistema e fazendo com que ele tenha não só uma organicidade nacional, mas uma peculiaridade regional e local. É isso que antigamente não tinha. O país era tratado, ou se tentava tratar, principalmente no ensino superior, de norte a sul, da mesma forma. Hoje a coisa está muito mais flexível com as diretrizes curriculares, né? Que no ensino superior acabaram dando certo, né? Mas no ensino básico houve a necessidade aí da BNCC ter que ser detalhada, né? Para que houvesse uma maior apropriação do que se pretende com os professores, né? Da educação básica de forma geral. Ok? Criticável, como eu falei, ou não, mas está lá até para poder ser criticado. Respondi, Ionei? Ai, Jesus, que ela não está. Sim, sim, professor. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? A Amabile está com a mão levantada lá. Amável. Ah, desculpa, eu estou tão... Não, eu apertei errado, não sabia voltar. Mas eu já arrumei. Eu fico tão feliz quando acontece isso. Para não ser só eu, né? Eu sou da geração Baby Boom, gente. Tá? Nascido antes de 1960. Então, é o pós-guerra, né? Professor, é que eu mexo em tudo para ver como é que funciona e aí eu faço coisas erradas. Eu também mexo em tudo, só que eu normalmente me estrepo. Mas fale, mais pergunta. Ficou clara a diferenciação no ensino superior, que eu falei que ainda gera confusão, graduação, ensino superior, o que é uma coisa, o que é outra, ou não? Sim, ficou claro. Até porque está muito bem categorizado, acho que nos dias atuais, né? A gente consegue categorizar melhor. Gerou uma certa confusão, principalmente por conta de algumas empresas aí que se dizem faculdade, né? Que acabaram usando o curso sequencial logo lá no começo dos anos 2000, né? Para fazer curso mais rápido, né? Então, tinha administraçãozinha, engenhariinha, né? Eles não entenderam o que era o sequencial e pegaram as mesmas nomenclaturas de curso de graduação e fizeram curso sequencial quase que igual e usaram aí como chamariz, né? Venha fazer administração, porque aqui é só 2 anos. Ao invés de 4 lá na esquina, você faz aqui em 1 ano e meio. Se bobear, em 1 ano. Se bobear, já dá um diploma já. Só que não tem diploma, né? Porque é curso sequencial, ele leva a certificado. A lei dizia que era diploma de formação específica, mas é um diploma que não é um grau acadêmico. E foi aí que começou, né? Por isso teve uma resistência grande da escola pública e por isso que as privadas que investiram muito nisso, depois abandonaram e pegaram o coitadinho do curso tecnológico, né? Para fazer os cursos de tecnólogo, que esses são graduação. Mas aí avacalharam um pouco os cursos de tecnologia, a tal ponto que o mercado começou a ter ainda mais resistência, porque nem conhecia direito e não referenciou bem, e aí hoje acho que a coisa está mais calma.
lá. Bom, Viviane, você fez menção que ia falar. Que eu fui ligar o microfone aqui. Falando então em graduação, tecnólogo, né? Visto que hoje no Brasil há uma carência muito grande de professores, né? E tem agora essa formação de professores através desses cursos que são chamados de R2, né? Que foi colocado, não sei qual é a época, né? Que é um curso de formação, né? Para graduados, né? Cursos de licenciatura para graduados, né? Que acaba você fazendo num tempo curto também, né? Em média é 1 ano, né? Você vai se especializar numa licenciatura dentro da área da sua graduação, né? Como matemática, física, química e assim por diante, né? Não acaba batendo de frente também com esses tecnólogos com relação à informação a ser passada? Então, em tese não deveria, tá? Porque um curso de tecnologia, como ele é mais focado, ele não forma um professor de matemática, né? Ele pode formar um professor de contabilidade, ele pode formar um professor para cursos técnicos com muito mais propriedade, tá? É claro que na área de computação você vai formar o professor de informática e acho que dá para o gasto, né? Agora, quando você tem, por exemplo, um tecnólogo na área de secretariado, onde tem, vamos dizer, um reforço maior em disciplinas de idiomas, né? Desde o português, mas também inglês, também espanhol, eventualmente. Você tem um curso que não é um bacharelado em letras. Então, além da complementação pedagógica das disciplinas de pedagogia, eu quero crer que há necessidade de outras disciplinas da área de letras, porque o professor tem que ser mais generalista do que o tecnólogo é, exceto se a disciplina que ele for ministrar for uma disciplina da competência daquela formação tecnológica. Não sei se eu fui claro. Infelizmente, a legislação passa um pouco por cima disso, tá? Mas a rigoroso, eu quero crer que, inicialmente, essa complementação pedagógica foi pensada para bacharel. Né? Quer dizer, aquele cara que era químico, mas não tinha as disciplinas pedagógicas de química. Quando isso é estendido para todo graduado, ele também passa a abranger o tecnólogo, né? O aluno egresso do curso de tecnologia. Eu não gosto de falar curso tecnólogo, né? Curso de tecnologia ou graduação tecnológica, que forma o tecnólogo, né? Assim como o bacharelado forma o bacharel. Isso é possível fazer? É possível, legalmente é possível. Mas as pessoas têm que se apropriar também de outros conhecimentos mais genéricos daquela área de conhecimento que se for atuar, por exemplo, como professor de ciências, né? Eu tenho curso de tecnologia no Paula Souza em silvicultura. Ele vai se apropriar muito bem da parte de formação, de criação, criação é ótimo, né? Criação de árvores, do plantio de árvores e da silvicultura de forma geral. Agora, daí a ser um profissional da área biológica, mas não um biólogo, tá certo? Vão ter deficiências aí na área de zoologia que o professor vai ter que correr atrás. Ele consegue fazer isso? Consegue, tá? Mas se legalmente ele vai poder ministrar aulas de biologia, ele vai ter que correr atrás também da formação zoológica, da formação genética, que só o curso de silvicultura acaba sendo deficitário para essa visão mais genérica que o tecnólogo, por princípio, né, por natureza de curso, não tem. Tá certo? Agora, é possível que ele faça? É possível. É possível que ele dê aula? É possível. É possível que ele seja um bom professor de biologia? Também é possível. Tá? Eu fiz biologia e eu não sou capaz de ser professor de biologia. Por quê? Depois da biologia que eu fiz mestrado em biologia celular, não estudei mais zoologia, não estudei mais botânica, não estudei mais genética. Essa genética da educação básica, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, eu sou um ilustre desconhecedor. Está lá, em alguma gavetinha
do meu cérebro, mas eu já não uso há muito tempo, entendeu? Então, felizmente, a coisa termina no pós-doc. Porque tivesse mais coisa, eu ia estudar o vácuo. Né? Porque a gente sai da graduação, estuda mestrado em biologia celular. Aí depois eu fiz doutorado em biologia celular vegetal e o pós-doutorado em parede celular vegetal. Quer dizer, se tivesse mais coisa, eu ia estudar o átomo que forma, né? E um professor tem que ser generalista para poder dar conta da educação básica, que é, né, genérica. E tem que ser. Agora, é claro que se eu pegar livros, né, da educação básica, pegar a Base Nacional Comum Curricular, eu vou dar conta. Até porque eu também sou licenciado. Estou meio enferrujado, mas eu vou dar conta. Tá certo? E eu acho que é essa preocupação que o profissional tem que ter para além da lei. Né? Porque a lei garante alguns direitos. A gente tem que dar a competência e a capacidade, né, de fazer a coisa de forma correta, de forma... Respondi? Galaxy A30S, quem é você? Gida Ilma. Como? É. Qual é seu Gida nome? Ilma. Gida Ilma. Ilma. Isso, Gida Ilma. Gida Ilma. Ok, Gida Ilma. Fale. Não, está bem esclarecido. E o pessoal, Celso, Marilúcia, que eu não vejo, estão por aí? Marilúcia. Apareceu. A primeira peça de teatro que eu vi chamava Apareceu a Margarida. Era com a Marília Pêra. Uma peça belíssima. Que no início da carreira da Marília Pêra, sabe? Da finada Marília Pêra, coitadinha. Uma das melhores atrizes, eu acho, de todos os tempos. Mas... Professor? Oi, aluna. Oi, eu queria fazer uma pergunta, até sair porque a enxurrada começou a latir. Eu não sei se é pertinente a esse momento ou não, mas eu queria uma opinião sua. Eu trabalho na FATEC. Se não for, eu digo. Eu trabalho na FATEC e trabalho numa instituição particular. A instituição particular, no curso de comunicação, está migrando, né, o curso, ao invés de termos as disciplinas comuns do curso para módulos e componentes curriculares. Então, nós não chegamos aí ao final do processo, a gente está acho que no terceiro semestre desse momento que é modular, né? E eu queria saber a sua opinião em relação a esse modelo, né? Então, até que a gente continua, inclusive essa semana tivemos aí, o professor Piva participou da discussão da grade do curso de gestão empresarial, conversamos à luz, né, do que o caderno do MEC nos oferta, né, das disciplinas. Então, continuamos nesse processo que é um processo mais tradicional do Centro Paula Souza, né? E esse processo modular, o senhor já teve essa experiência? Tem uma opinião para falar sobre isso? Talvez eu vá dizer uma coisa que você ache graça, mas eu vou dizer o seguinte: toda estrutura curricular feita com seriedade é legal, tá? Isso posto, assim, a estrutura curricular baseada em atividade disciplinar, tá? Ela tem vantagens e desvantagens. Vantagens, que a estrutura é mais fácil de você arrumar a pessoa para falar de um determinado assunto, a pessoa se vê mais facilmente naquele assunto, é um curso mais pedacinhos que se juntam para dar o todo. E o curso modular, ele pode ser estruturado de uma forma muito honesta e coerente, de maneira a abranger, né, várias atividades curriculares disciplinares num determinado módulo. Eu participei, logo no começo da estruturação do curso de medicina da Unicamp, final dos anos 90, que eles tiraram a disciplina e fizeram uma estrutura modular.
Então, ao invés de ver biologia celular, bioquímica, anatomia, fisiologia, passou-se a ver a célula, o tecido, o órgão, o sistema. Tá? Então, eram módulos que envolviam várias disciplinas. Como é que isso dava certo ou deveria dar certo? Com a comunhão dos professores daqueles assuntos que formavam um módulo de uma forma integrativa e de uma forma a desenvolver um conteúdo inter e pluridisciplinar, que a rigor deveria ser adisciplinar. Né? Quer dizer, acaba com a disciplina e vem o módulo. É dificílimo acontecer. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma estrutura disciplinar na cabeça que é muito arraigada. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que muitas escolas estão fazendo isso para economizar professor. Estão indo embora. Né? Tem uma equipe de 20, eles deixam essa equipe com 5 e falam que agora é modular. E o cara coitado, que fica no módulo, tem que dar conta de uma série de conteúdos disciplinares que não obrigatoriamente ele está preparado. Aí a coisa não sai bem feita. Tá? Então, uma estrutura modular em que o módulo, por exemplo, seja qual a tua área? Comunicação. Comunicação. Então, eu vou ter um módulo, sei lá, talvez eu não consiga muito, mas uma coisa mais midiática, um módulo que vai ver as mídias. Módulo, né? multimídia. TV, Um módulo multimídia. foto. Perfeito. Que numa estrutura disciplinar podia ser feito, sei lá, mídia impressa, rádio, televisão, internet, e serem disciplinas diferentes. Agora, uma única pessoa, ou não, né, vão formar esse módulo. Então, se a abordagem for feita de maneira a respeitar os conteúdos que formam, de conhecimento, que formam esse módulo, pode ficar maravilhoso. E para o aluno, ele vai ter uma visão ampla o tempo todo. Agora, é muito difícil conseguir isso colocando uma única pessoa para tomar conta do módulo. Porque vai ter que ser uma pessoa tão... Não, na verdade, a gente tem cada módulo é um professor diferente. Não foi sacrificado o corpo docente. Tá, então, mas cada módulo é um professor ou cada módulo tem vários professores? Porque se cada módulo tem vários componentes curriculares. Tá, perfeito. Qual é o principal problema que pode surgir aí? Como a gente tem cabeça disciplinar, pode ser que vire, não um módulo, mas um retalho de disciplinas que vão se desenvolver ao longo de um período de tempo. Se isso acontecer, a estrutura modular vai para o beleléu. E você fica com uma estrutura disciplinar deturpada, vamos dizer assim, ou camuflada. Tá? Então, esse cuidado tem que ter. Agora, eu insisto, todo processo, né, bem feito, ele pode dar frutos muito bons. E uma estrutura modular tem a vantagem de você tratar o conhecimento como uma forma mais multidisciplinar, o que seria legal. Tá? Tem exemplos, a Universidade da Bahia faz alguma coisa assim nas licenciaturas, que são multidisciplinares e são modulares também. É um risco de você avacalhar com a disciplina sem colocar no lugar uma estrutura de módulo efetivo. Mas se for uma estrutura modular efetiva, pode ser um ganho interessante, pode ser uma forma diferenciada e legal de desenvolver. Principalmente se o módulo estiver recheado com projetos integradores, com projetos de desenvolvimento que podem levar o aluno a fazer essa ligação que, eventualmente, os professores vão ter que estar muito organizados para passar isso. Eu vejo com bons olhos, mas tem que tomar cuidado para não virar. Se for caça-níquel, aí, infelizmente, está fadado a retrocesso e não a sucesso. A vocês Obrigada, que estão organizando de fazer a coisa ser bem feita. A gente está tentando lá, né? Tem professor que é super multidisciplinar, mas tem uns que ainda são uma tecnologia antiga. Tá.
já é um ótimo passo, né? Vocês estarem motivados para fazer a coisa bem feita. E o Plano Nacional de Educação? Alguém tem esperança que alguma meta seja cumprida até 2024? Eu acho que a formação dos professores, né? A graduação. A meta 15. Meta 15. Você acha mesmo? Graduação, acho que todos os professores acho que vão conseguir atingir, né? Hoje os municípios já estão pedindo, né? Não, vejam. A formação universitária, sim, mas na área de formação, você acha que vai dar? É difícil. Sabe por quê? Hoje a situação na física tem 25%, 28% dos professores. Talvez na educação básica, professor. Na educação básica, na pedagogia. Na pedagogia. Isso, mas no ensino médio eu acredito que não. Mas acho que na pedagogia a gente consegue uma evolução, um avanço bem legal. Aonde? Em São Paulo ou no Brasil? Nossa, agora... Eu acho que São Paulo, porque eu vivo... Cuidado pensar São Paulo, Realmente, eu vivo num cotidiano totalmente diferente. Se a gente for pensar em outras perspectivas, tipo, em outras partes do Brasil, acho que não. Acho que o pessoal ainda tem magistério em determinadas áreas, né? Tem. Ainda tem professor, como é que chama aquele professor? Que é o professor leigo. Uhum. Que é aquela pessoa que está no colégio, no colegial, né, ou no ensino médio, que ajuda e acaba assumindo a regência de uma classe de alfabetização, porque é a única pessoa naquela comunidade que tem alguma escolaridade. Isso tinha muito, até pouco tempo atrás. Então, não sei. Eu esperaria mesmo que sim. Talvez agora, com o EAD e tudo mais, a abrangência acabe como é que fala? Se capilarizando, né? Mas eu não tinha nenhuma esperança disso acontecer totalmente, né, para o Brasil como um todo, até 2024. E é uma das poucas, hein? As outras, então... É um momento de incerteza, né? Se a gente for ver a perspectiva da mudança, toda a questão do Ministério da Educação, o pessoal saindo em defesa do ensino domiciliar, tem outras questões também. Então, acho que essas talvez seria mais próxima, assim, é que eu estaria mais confiante. Mas agora você fazendo refletir as outras áreas, né? Não só a que eu vivo, eu acho que pode evoluir mais. Não quero ser pessimista. Seria ótimo que alguma coisa acontecesse, né? Se for pensar, o novo PNE de 2014, ele repete basicamente a maior parte das metas do primeiro, de 2001, que não foram cumpridas. Sim. E continuam não sendo cumpridas. 20 anos depois, tá? Não estou culpando só o governo atual, estou culpando os anteriores também, mas estou culpando todo mundo, porque tem que ter culpa, né? Se faz um Plano Nacional de Educação, quer dizer, foi feito por educadores, foi feito pela sociedade, né? E não se consegue avançar, né? A gente está aí naquela meta 7, eu acho, que fala da qualificação, né, de um IDEB maior, de uma atingir minimamente, né, patamares aí que são muito baixos, se for considerar países desenvolvidos, né? A gente não conseguiu nem chegar no nível mais baixo dos países desenvolvidos, né? Então a gente está muito atrás. Temos que caminhar passos um pouquinho mais largos, né? Isso me deixa um pouco decepcionado. Eu acho que a meta de formação de professores também, formação continuada, me deixa bastante frustrada, porque a gente já tem uma discussão dentro da escola pública que o nosso plano de carreira, ele precisa evoluir, assim como tem outros planos de carreira, sabe? A gente discute também bastante a questão do mestrado profissional, a gente quer fazer mestrado acadêmico e essas coisas da titulação, então acho que isso tem que avançar e eu não vejo ali, sabe, nessas metas. Deixa eu falar mal de uma outra coisa agora, então. Você falou em mestrado acadêmico. Eu odeio mestrado profissional e odeio mestrado acadêmico. Porque quando se adjetivou o mestrado, né, se criou duas categorias de mestrado, né? O mestrado acadêmico, que parece ter um status maior até, e o mestrado profissional, que fica, né,
tudo que é profissional fica aquela coisa, né, que o pessoal fala, profissional é para empresa. Isso não me serve. O meu tem que ser acadêmico. Aí o pessoal que faz o profissional fala, não, acadêmico não serve. O pessoal faz tese sobre a cor do vão da cerca, né? E isso não serve para nada. Quando, na verdade, a discussão é, de novo, um pouco aquela qualificação que eu falei para Gilda. Vou abreviar. Gilma Hilda. Né? Que é a coisa da categoria, não, do fazer bem. Né? Então, quando se fez um mestrado profissional, a ideia era fazer teses ou dissertações que o pessoal falava mais pé no chão. Esse era o discurso oficial. Né? Quando, na verdade, eu participei na Unicamp de dissertações que não eram nem públicas, porque tinha patente depositada. Tá? Então, nem todo mestrado acadêmico é uma elucubração mental do orientador orientando. E nem todo mestrado profissional é obrigatoriamente algo pé no chão. E não que precise ou deixe de precisar ser. Né? Mestrado é uma dissertação que a pessoa faz depois de ser graduada. Acabou. Faça a dissertação. Algumas pessoas têm uma natureza mais empreendedora na praticidade, outras mais na teoria, e é isso que é o conhecimento. Quando você começa a adjetivar muito, começa a dar complicação. Né? Então, eu tenho mestrado profissional que muita gente considera de segunda categoria em relação ao mestrado acadêmico. O que não é verdade. Né? Existem mestrados bons e mestrados ruins, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. Então, você falou em mestrado, desculpa, você falou em mestrado acadêmico, eu acabei lembrando dessa minha ojeriza, a essas adjetivações que eu acho meio sem sentido. Alguém falou, professor? Eu já ouvi falar que o mestrado profissional ele surgiu da possibilidade de cobrança por parte das públicas. Eu ia falar isso e acabei esquecendo, é isso aí. Quando surgiu o mestrado profissional, a ideia era fazer que as empresas pagassem o mestrado, e então a Petrobras ia fazer um mestrado na Unicamp, tinha até essa proposta. Né? E aí a engenharia mecânica, na época, cobraria da Petrobras, porque você imagina, a Petrobras pode pagar. Para que eu vou ter bolsista? A Petrobras paga. Só que aí, por causa da Constituição de 88, que fala que o ensino público tem que ser gratuito, né? O Supremo Tribunal Federal falou, mestrado tem que ser gratuito. Porque para ser universidade tem que ter mestrado e doutorado. Quer cobrar? Cobra aquilo que não é obrigatório, que é a especialização, aperfeiçoamento. Mas mestrado, doutorado não pode cobrar. E aí, as públicas que estavam a 1.000 por hora com o mestrado profissional, abortaram 99,8754% daqueles mestrados que existiam, entendeu? E aí, o mestrado profissional ficou meio subalterno e o mestrado acadêmico voltou a aflorar, porque só podia ser gratuito. Né? Então, essa história é muito verdadeira, Piro. Só que aí o pessoal se apropria de um discurso que é bonito, né? Então, Paula Souza, desculpa falar mal do Paula Souza, no Paula Souza, né? Paula Souza tem isso, tem mestrado profissional. Ele fala, imagina que nós vamos fazer mestrado acadêmico. Mestrado acadêmico é para academia. Quando eu acho que mestrado é mestrado. Tá? E aí se cria essa coisa do profissional para dizer que todas as teses, e eu desafio vocês a pegar as dissertações dos mestrados profissionais e ver, né, se elas são tão mais práticas e profissionais do que muitos mestrados acadêmicos ou muitos programas por aí. Tá? Falei mal. Não falei mal. Eu só fiz um comentário. E estou aberto para, se alguém discordar, de me falar na boa. Temos 1 minuto. 1 minuto.